É nosso dia, companheiro. Ok. Primeiro, uma certa surpresa do convite, haja vista um intervalo muito grande entre a minha atuação sindical e o dia de hoje, né? José Geraldo de Araújo, minha formação na área da comunicação social, e durante muitos anos eu fui bancário e fui dirigente dos sindicatos bancários de Belo Horizonte, desde o processo de construção da oposição sindical bancária dentro daquele movimento de ascensão dos trabalhadores que ocorreu nos anos 80. Então eu acabei me tornando dirigente dos sindicatos bancários e dessa participação resultou também a participação da frente política, da articulação, que resolveu-se, né, designar CUT pela base, em contraposição a um chamado setor majoritário, né, dentro da CUT, ligado à articulação sindical corrente nacional do PT. A CUT pela base foi um espaço de articulação política, acho que importante para as várias correntes políticas que atuavam no movimento sindical do campo democrático, do campo de esquerda, em cada região. Ela não era exatamente uma feição única, mas assumia feições particulares em decorrência das categorias, do campo de atuação em cada local, em cada estado. E em Minas Gerais, ela teve um importante grande, conseguindo agregar, né, sindicatos que eram então retomados dos pelegos da época, e principalmente do movimento de oposição, que foi, de certa forma, uma das motivações políticas dessa articulação, uma vez que defendíamos uma central sindical para além dos sindicatos, para além dos sindicalizados. Então reuníamos, né, as oposições sindicais metalúrgicas de São Paulo, de Minas, de várias cidades importantes, né, no país inteiro, buscando de fato construir uma central que se articulasse pela base e que estivesse como expressão da democracia para além do sindicalizado pura e simplesmente. E um aspecto importante do meu ponto de vista, já na oposição sindical bancária, que enquanto CUT pela base demos sequência, foi ampliar, ou seja, ampliar as representações de cada categoria no sentido de assegurar que todos os trabalhadores relativos àquela atividade estivessem representados dentro daquele sindicato. No caso dos sindicatos bancários em Minas, nós ampliamos a sua base de representação, quintuplicamos a sua área de extensão e agregamos no seu setor, dentro da sua representação, economiários e outros ramos que estavam, banco de desenvolvimento, que estavam fora da representação. Porque entendíamos que o movimento sindical deveria ser um movimento político mais amplo e que conseguisse assegurar essa representação. Dentro da CUT, eu acho que isso foi muito importante, porque junto desse movimento trazia também a discussão da democracia. E a democracia, no seu conceito, do meu ponto de vista, central, que é a existência de minorias. Você quer pressupor a diferença. Isso levava a uma discussão que foi meio pautou, de certa forma, a organização do movimento sindical nacional, que a gente chamava de que é democracia participativa, proporcionalidade qualificada, né? Era o termo em que assegurava a representação das correntes políticas dentro daquela instituição, se fosse da CUT, do sindicato, em função do seu peso político proporcional daquela categoria ou naquela instituição.
o que não conseguimos, né, assegurar em nível da CUT. Perdendo, né, no segundo congresso, essa discussão num momento fundamental. Outra questão que também, de certa forma, a CUT pela base, né, e essa distância hoje eu falo olhando para trás, né, olhando pelo retrovisor, é de que aquilo que pautou, de certa forma, a formação daquela frente política naquele momento, que era a perspectiva da unidade, a perspectiva da representação mais democrática, de trazer setores, assegurar a representação das oposições nas instâncias de decisão do movimento sindical como um todo, no caso a Central Única, isso foi se perdendo. Aquilo que se derrotou no Congresso, a proporcionalidade qualificada, acabou também resvalando para o movimento como um todo, representando, cada vez que surgia uma diferença, uma nova divisão. Divisão dentro da central, divisão dentro dos partidos, divisão dentro dos sindicatos, que ocorrendo, né, num momento de reestruturação da forma de organização do trabalho, que é uma certa horizontalização da forma de produção, com as chamadas terceirizações, especializações por segmentos, o movimento dos trabalhadores também caiu nesse canto de sereia da facilidade política, do meu ponto de vista, né, olhando para trás, e acabou se fragmentando cada vez mais, cada vez que havia uma dificuldade política. Aquilo que era a bandeira organizadora da frente política, que de certa forma orientava a formação da CUT pela base, ela se perdeu na formação de outros grupamentos que justificavam, claro, todos têm suas justificativas, mas impossibilidade de continuar atuando naquele espaço e, de certa forma, rachando e fragmentando esse nível de organização. Eu acho que eu acabei me afastando, né, do processo, deixei de ser bancário, fui para outro nível de intervenção. Haja visto que, saindo dos bancários, eu me tornei servidor do IBAMA e passei a atuar mais diretamente com comunidades tradicionais em nível nacional, principalmente na região amazônica, e deixei de acompanhar o dia a dia do movimento sindical. Então, da minha experiência e da minha vivência na CUT pela base, o que ficou foi aquele momento que me parece extremamente rico e que o projeto, né, de resgatar isso, de trabalhar, eu acho que porque coloca de novo na ordem do dia a necessidade dos trabalhadores buscarem campos de unidade, né, unidade na diversidade, mas ampliar a representação e sair da dinâmica do sindicalizado para atuar de forma mais geral, aonde de fato o trabalhador mora, atua e transforma a realidade social. Eu acho que para mim o que está dado é isso, e hoje, de certa forma, olhando o que representou, o que a gente conseguiu fazer junto com todas as diversidades, eram várias as correntes políticas, o que nós temos hoje é lamentavelmente uma certa burocratização, um certo acomodamento em cada um no seu canto, e os desafios permanecem pela enormidade de diversificação e fragmentação do movimento dos trabalhadores, né, em vários setores, e com a mudança sensível, né, que ocorreu aí na forma de organização do trabalho. É isso. Os anos 80 eles foram muito ricos, né, no processo de distensão política, e as novidades, né, da organização dos trabalhadores, a própria formação do Partido dos Trabalhadores, ela vem desse processo, né, muito rico de retomada desses espaços. Você lembrou dos marceneiros, mas nós temos par e passo, né, aquele processo de organização dos marceneiros, ao processo de organização das oposições sindicais, seja dos bancários, seja dos metalúrgicos, de Belo Horizonte de Contagem, o processo vivenciado ainda antes dessa tomada, né, da comissão de fábrica da FMB e Fiat, né, em que você tem um processo de enfrentamento que ainda dentro de um quadro mais repressivo, representado pelas demissões e perseguições daqueles trabalhadores que naquele primeiro momento constituíam esse movimento e experimentavam a organização por local de trabalho.
Também tem as formações das oposições sindicais de rodoviários, uma importante articulação e enfrentamento no caso da construção civil, né, que retoma de certa forma, não que tivesse uma vinculação direta, mas aquilo que representou a primeira greve da construção civil naquela cidade, mas retoma no sentido de que vários trabalhadores começam a se organizar e contribuir, né, de certa forma, com o processo que estava se dando de agitação política, né, e social, de construção, muito em decorrência do processo de organização e construção do próprio PT, que representado pelos núcleos de bairro, núcleos de categoria, mas foi, sem dúvida alguma, um elemento de ligação política muito importante. Claro, é necessário ressalvar aí o papel da própria Igreja Católica, né, da pastoral operária, as pastorais, né? Em cada movimento desse você tinha companheiros, né, dessas pastorais e que vinham e que davam a sua contribuição política de forma muito expressiva. Eu penso que essa organização, no caso mineiro, a própria participação no processo, né, de criação da CUT. Nós tivemos movimentações anteriores, né, movimento de oposição sindical, né, encontros nacionais, que de certa forma costuravam e desenhavam a proposição da organização da central. Então a CUT pela base ela ocorre, ela se materializa posteriormente, mas ela é, sem dúvida alguma, um elo de ligação, né, e representou o nível talvez máximo da organização do movimento de oposição sindical, do meu ponto de vista. O que eu já havia realçado, acho que pelo menos da corrente em que eu me inseria de certa forma, essa dimensão da questão da democracia e essa representação política mais ampla era norteadora. E a central, de certa forma, ela começa a se institucionalizar enquanto representação, perdendo um pouco da riqueza, da diversidade da organização que se dava com os processos das oposições. Claro que isso não vem sozinho, né? A conjuntura ela vai também se alterando, e a própria organização do mundo do trabalho também se altera. Aquilo que se dava no primeiro momento, né, lá no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, como um processo de maior enfrentamento no campo fabril, né, que das organizações, das comissões de fábrica, das perseguições que são decorrentes dela. No momento seguinte, o próprio capital, né, ele investe num processo de ampliar a questão, descer para o chão de fábrica, era mais ou menos essa expressão, né? Com as organizações muito influenciado pelo sindicalismo japonês, né, com as comissões de qualidade, que vão substituir o que a gente usou como espaço no momento anterior, que eram as CIPAs, né, que era uma forma legal, digamos assim, de ter assegurada uma certa relativa estabilidade para fazer intervenção e buscar a organização dos trabalhadores para suas reivindicações, muitas delas naquele momento inicial, muito primárias, que era quase banheiro, refeitório, transporte, condições de trabalho às vezes muito mínimas. No momento seguinte, isso quase que se dá e começa essa organização que é a disputa do patronato desses espaços de organização, né? Então acho que isso alterou e levou um processo que, não sei se levou, mas trabalho que fizemos no momento anterior de sindicalização, que assegurou uma certa representação,
talvez tenha dado uma falsa ilusão, né, de uma consolidação, e passou-se a trabalhar muito com essa dimensão da representação daqueles que eram sindicalizados. E você falou de uma dimensão, Neto, algo que, para esses movimentos que culminaram com a organização da CUT pela base, que era a liberdade sindical, que era o não ao imposto sindical, não à estrutura oficial, de certa forma foi perdendo também força. A virulidade que era defendida essas bandeiras, né, e que nos levou a vários sindicatos que estiveram na área de influência da CUT pela base, seja bancários em Belo Horizonte, plásticos, químicos aqui em São Paulo e vários outros, que simplesmente pegava o dinheiro e devolvia, né, fazia uma assembleia, devolvia, que quebrou a estrutura de alguns sindicatos assistencialistas, né, que simplesmente deixar de fazer atendimentos médicos, acabar com o restaurante, ou seja, criar uma outra dimensão de organização. Me parece que, de certa forma, a CUT foi se institucionalizando e abrindo mão dessas bandeiras, né? Vendo, de certa forma, uma vantagem relativa nesses espaços. E não conseguiu fazer mais essa disputa política, porque o fato de representar sindicalizados, para e passo com a mudança do mundo do trabalho, passou a representar segmentos muito corporativos dentro de cada espaço. Então, dentro de uma empresa metalúrgica, que no momento anterior representava o conjunto de trabalhadores que estavam ali dentro, passou a representar só os metalúrgicos que estavam diretamente ligados com aquela atividade. Outros que eram prestadores de serviço passaram a ser representados por outros sindicatos, outras organizações. E eu acho que a CUT pela base, as correntes políticas que a articularam e trabalharam dentro da dimensão da CUT não conseguiram enfrentar essa questão e se contrapor a esse processo, essa nova dinâmica de organização, né? E eu acho que o próprio Congresso, você se lembrou, onde se votou a proporcionalidade qualificada, que não havia antes, mas se havia a proposição de se assegurar esse mecanismo como forma de equilibrar a representação política na direção. O Congresso foi lastimável, né? Reproduziu a divisão política que se dava naquele momento entre uma aposta na institucionalização e, de outro lado, eu não diria, da minha compreensão, que houvesse um projeto político muito claro, mas havia uma disputa política que se acenava, que buscava uma representação política mais geral dos trabalhadores e não apenas a sua organização verticalizada por categoria e que acabou consolidando por federações e não sei mais o que, muito de representação apenas de sindicalizado. Eu acho que o movimento sindical, enquanto tal, tem uma limitação inerente a ele próprio, que eu acho que é o caminho mais fácil, que é o caminho, vamos dizer, economicista, né? Mas é a ideia do salário, né? Então é a briga por salário. A dimensão política mais geral da disputa, né, na sociedade acaba reduzida, não raro, a questão salarial. E é inegável que no final dos anos 70, mas principalmente nos primeiros anos da década de 80, você teve uma dimensão de organização dos movimentos dos trabalhadores nas categorias com uma dimensão muito mais política. Você tinha professores discutindo não só fazer paralisação, mas dando aulas públicas, indo para a rua, ou seja, reunindo os seus alunos, pais e envolvidos num processo que não era de paralisação da atividade de dar aula, mas era fazer algo para além da sua própria atividade na discussão
da sociedade que se queria, o que se desejava, cada um com a sua... Me parece, Neto, que não há um culpado no sentido de que pessoas oriundas do movimento sindical, coisa que o valha, tenha feito uma opção por disputa no campo institucional, vamos dizer, legislativo, executivo. Não me parece que há um culpado nisso. Acho que esse período nós passamos por um processo de mudança significativa no mundo do trabalho, da organização do trabalho. E o movimento, as pessoas, nós todos envolvidos no movimento sindical, não conseguimos dar resposta àquele processo de transformação, na forma de organização. Que até então você tinha área têxtil, ele era verticalizado, você tinha lá o cara, a mesma empresa, plantava algodão, fiava, tingia e fabricava roupa, pertencia ao mesmo grupo. Então todos que estavam ali eram têxteis, né? No momento seguinte, você passou a ter agricultores que plantavam algodão, outra categoria que ia fiar, outra categoria que ia estampar, que é químico, outra categoria, ou seja, o movimento não conseguiu enfrentar esse processo. Do meu ponto de vista, não consegue hoje ainda. Continua tentando repetir a mesma receita de bolo que fazia há 20, 30, 50, 100 anos atrás, né, com o advento da maquinaria agroindústria. Continua organizando o sindicato do mesmo jeito. Né, quando você está com o celular na mão, boa parte dos trabalhadores trabalham com isso aí. Né? A uberização da economia é uma realidade e você não tem uma dimensão de organização desses trabalhadores porque continuamos insistindo com sindicatos por similaridade da atividade, né? Então, e não por o que se atende. Então, acho que não há um culpado. Me parece que nós passamos por um processo e que não tínhamos, ou não conseguimos ter a dimensão da necessidade do enfrentamento político mais geral enquanto proposta da sociedade. Ficamos mais ainda presos na especificidade daquele segmento, no grupo de interesse mais específico. Então, acho que esse era, e me parece que continua sendo, um dos nossos desafios para enfrentar. Hoje, na universidade ou na escola, faz-se greve para as aulas. A dimensão da discussão política, de ir para a rua, enfrentar, dizer para que serve, qual que é a importância daquela atividade, né? Ela desapareceu. Isso, estou dizendo dos professores, mas os bancários fazem a mesma coisa. Se antes parava, ia lá para a rua fazer as conversas com a sociedade para dizer da atividade, da importância daquele meio de troca e tal, hoje não tem. Ou seja, nós, até porque, se pegamos a minha categoria, que era os bancários, hoje ela está diluída desde o terminal eletrônico e principalmente a atividade que se dá via smartphone, mas você tem o caixa. E se antes todos os que estavam atrás dele também eram bancários, hoje não são mais, né? São um prestador de serviço terceirizado de outro lugar, ou seja, houve uma segmentação muito profunda e que politicamente não se conseguiu, nós não conseguimos dar um nível de organização para esse setor em função da atividade geral que era desenvolvida. Parece que a gente está pagando um alto custo por esse processo e tendemos a continuar pagando, porque ideologicamente nós também não conseguimos fazer essa disputa. Hoje a chamada teologia da prosperidade, esse ultraliberalismo, ele venceu, né? Então a meritocracia, que antes poderia ser claramente identificada como um discurso dos segmentos patronais, e ideologicamente ligados a esses segmentos aí mais liberais, a meritocracia conquistou amplas camadas e está no meio do campo democrático como se fosse uma régua de medida para qualquer coisa, que é lamentável, né? Mas está dado. Então, acho que é a minha sensação, a minha percepção. E mesmo no campo político, outras bandeiras, Neto,
que foram importantes, digamos assim, como fermento de ligação. Por exemplo, na CUT pela base, a questão de gênero, né? A questão da multiculturalidade mesmo, elementos da questão de raça, né? O movimento negro, o movimento que se dava de organização nas periferias, que passavam a ser traduzidos no âmbito da articulação política dentro das oposições sindicais, o movimento feminista, né, das mulheres enquanto tal, que me parece eles foram elementos de identificação, de aproximação, que facilitaram a discussão e o envolvimento político naquela articulação, naquela frente política da CUT pela base. Hoje as bandeiras ganharam destaque, mas perderam a capacidade de unificação pela fragmentação das categorias. Então acho que parece um contrassenso, me parece muito isso, né? Deveria representar o contrário, né? Essas bandeiras deveriam estar sendo centrais em qualquer movimento e seria, de certa forma, a possibilidade de atravessar o portão da fábrica, atravessar a agência do banco, trazendo quem está fora, quem está no celular ou no aplicativo, para uma ligação, seja por gênero, seja por raça, pela multiculturalidade ou coisa que vale. Neto, acho que nós temos que meio que, ou seja, eu penso que os trabalhadores vão precisar fazer mais ou menos o que fizemos, no caso brasileiro, no final dos anos 70, anos 80. Varrer o que tem, tirar tudo enquanto é barrigudo da cadeira dos sindicatos. Esse sindicato que está aí, segmentado, estruturado, mas é de esquerda. Olha, pode ser. Eu desejo mesmo que as pessoas que eventualmente tenham essa formação de esquerda, elas rompam com esse modelo, porque do meu ponto de vista esse modelo não vai nos levar a essa confirmação dessa expressão da liberdade política. Vai ser a liberdade para poder fazer panfleto e distribuir para meia dúzia de sindicalizados que conseguiu segurar. Eu acho que vai ter que refazer, ou seja, repensar esse processo de organização. Até porque eu não tenho números, não sei os números, mas se pegarmos só abrindo um parênteses, pensar que colegas estão defendendo, não é só o retorno do imposto sindical, não. É o retorno dessa questão de forma consolidada, com transferência quase que direta em conta, né? É a volta da sustentação dos trabalhadores, apesar dos trabalhadores. Então, não interessa mais o processo de convencimento, o que está se buscando, de certa forma, uma contribuição compulsória. Então, acho que é lamentável. E esse espaço da liberdade, me parece, ele vai ser representativo se os trabalhadores, de fato, começarem a balançar essa estrutura, como trabalhadores balançaram lá final dos anos 70 e década de 80. Porque a estrutura está muito viciada, é espaço de poder, fragmentou-se pelas tendências políticas. É algo que é preciso culturalmente vencer, ou seja, buscar a unidade e conviver com a diversidade no âmbito das suas categorias, me parece tem que ser uma régua para medir compromisso. Mas a minha posição é minoritária, que seja, torne ela majoritária, mas a sua base é mais ampla. É preciso buscar essa construção enquanto princípio norteador, me parece. Se quisermos disputar corações e mentes. E vamos ter que fazer isso. Então, o meu desejo, não é o meu desejo, é que essas lideranças repensassem o que estão fazendo e começassem a ouvir o que a moçada está falando aí nas redes sociais, tal, porque há uma compreensão do mundo, um olhar, uma lente que privilegia essa ideia da individualidade e a possibilidade de vencer enquanto seu mérito próprio, quando não com a expectativa de que Deus compense, né? Que a perspectiva religiosa, teológica aí de recompensa futura. Olha, você citou duas coisas, né?
Uma que é a questão da nossa herança da ditadura militar, né? O contrato que foi feito de perdão, né, de esquecimento da ditadura é um custo altíssimo que nós estamos enfrentando hoje, né? A tentativa de golpe do dia 8, me parece que as tentativas que estão em curso nesse momento é porque essas pessoas ficaram aí, né? A Argentina, né, talvez seja quem melhor traz, digamos, o acerto que era desejado para nós, para o Chile, para o Uruguai, ou seja, para outros, Bolívia. Então é um custo altíssimo. No âmbito sindical, não me ocorrem exemplos melhores, né? Ou seja, você vai lá, mas em tal país, em tal circunstância, nós temos aí um exemplo a ser seguido, uma experiência um pouco mais rica. Eu acho que foi feito um esforço grande. O processo de crescimento e organização do movimento de trabalhadores no Brasil coincide com um processo de mudança no mundo do trabalho muito em cima. Ou seja, é curioso, né? No mesmo momento que você declinava a organização sindical em outros lugares, no Brasil é que surgia, né? Então, nós ficamos com um descompasso. Essa questão dessa forma de organização, que me parece continua no âmbito do desafio que era dado lá para a CUT pela base, de ampliar, que acho que está dado hoje, não me ocorre um outro exemplo. Acho que nós fomos, eu acho que você coloca, acho que de certa forma, a criação da CUT e os seus objetivos, eles não se realizaram, né, enquanto rompimento com a estrutura sindical, com aquela perspectiva. Ela acabou, depois de um certo momento, passando a reafirmá-lo, conviver com ela de forma muito mais pacífica, e acabou refletindo nos setores que poderiam ser oxigênio para a crítica desse modelo. E acabaram foi saindo, né? Não conseguiram fazer daquilo que era fermento lá atrás, o campo da unidade na diversidade, para disputar maioria no campo que tem que disputar, porque não pode ser entre os parentes, tem que ser no campo onde esses parentes atuam, né, no processo como um todo. Não conseguiram também. Então acho que não foi só o projeto da CUT que foi derrotado, o projeto nosso também foi derrotado. Nós não conseguimos fazer esse enfrentamento. E o que nós temos hoje é um pouco esse retrato. A central tem quantas centrais hoje? Tem quase uma meia dúzia, né? Então, quase que enche uma mão, né? Então, assim, eu acho que são dois movimentos. Então, a gente paga um custo alto e, com certeza, né, nós teremos rebatimento disso, né? Esse não acerto de conta, me parece que em algum momento ele vai ocorrer. Nós vamos ter um processo um pouco mais de enfrentamento para frente. Eu espero que a gente não pague um preço alto demais, sabe, por essas, de certa forma, derrotas que sofremos nesses últimos anos. E eu não caio na tentação de dizer que houve um segmento que foi culpado, porque ele fez mais acordos. Me parece que nós todos, enquanto sujeitos, somos partes desse processo. O resultado é o resultado que nós conseguimos. E de certa forma, eu, pelo menos, experimento a sensação, talvez a gente pudesse ter feito mais, né? Com certeza pudéssemos ter feito mais. Não sei se alteraria o resultado de forma mais substantiva, mas me parece que fica a sensação de que temos mais desafios. Então é preciso que contribuamos de alguma forma, seja para fazer esse debate que está aí, para enfrentar essa onda conservadora, mas o fascismo que está presente aí nas ondas bolsonaristas, ele também está muito enraizado num fascismo social, refletido na forma autoritária como organizações da sociedade, das igrejas hoje professam. Então é um desafio no campo ideológico muito maior que está dado, não é pequeno.
e de uma visão tanto cética, eu acho que a gente vai experimentar esse processo de acerto de conta e vamos pagar um preço bastante alto, né, nesse processo. Eu acho que é elogiar iniciativas como essa de resgate da memória do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores como um todo, independente das correntes, tal, mas como que se vivenciou e a forma como esses atores viram a intervenção no movimento, eu acho que são momentos muito importantes, eu acho que é extremamente relevante. A gente tem sempre, né, registrado, de certa forma, a impressão ou a leitura das maiorias, ou de quem venceu. Trazer esse tipo de resgate pode não ser um elemento que vai ser recorrido de imediato, mas estar registrado essas questões, isso é importante, porque eu acho que em algum momento pessoas vão sistematizar essas ideias, perceber e também aprenderem novos conceitos, novas questões para enfrentar a sua própria realidade. Então, acho que são registros muito importantes e que eu diria que a gente reclama hoje da ausência deles, por exemplo, nas experiências de lutas revolucionárias em que a gente só tem a visão oficial. A visão não tem das minorias, não tem dos grupamentos que participaram e que foram críticos daquele processo, né? Acho que é isso. Então, cumprimentar a iniciativa do Instituto, porque eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês têm feito de memória, né? Porque essa memória ela também constitui elementos para o debate, reflexão, para a construção de alternativas e caminhos futuros, né?